Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus repouse sobre cada um de vocês e sobre a sua família também. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui novamente, renovando as minhas forças na presença do Senhor e tendo o privilégio de orar por vocês. Irmãos, eu costumo dizer que o maior carinho que você pode fazer a uma pessoa é você orar por ela. Quantas pessoas agora estão precisando de uma mensagem, estão precisando de uma palavra de encorajamento e você pode ser usado por Deus na vida delas, amém? Não pense que é somente o pastor que pode orar, você também pode exercer a sua fé. Aonde você está plantado, Deus quer que você floresça. Não importa se é no seu trabalho, onde você está rodeado de pessoas complicadas, pessoas que muitas vezes te tiram do sério, é nesse lugar que você deve brilhar a sua luz. Amém? Jesus disse que nós não podemos deixar uma candeia debaixo da cama. Você tem que colocar em cima do criado para que toda a casa seja iluminada. E assim também, irmãos, nós somos a luz do mundo. Nós precisamos brilhar essa luz onde nós formos. E através aqui da internet, você pode alcançar outras pessoas compartilhando mensagens, orações como essa. Amém? Quantas pessoas já me contaram, pastor, olha, eu te conheci através de alguém que compartilhou comigo e desde então eu não parei de ouvir mais. Isso porque, irmãos, essa obra não é minha, essa obra não vai parar, ela não pode parar, porque ela nasceu no coração do Pai. Foi Deus que me deu a instrução de começar esse canal e para a honra e glória do Senhor, nós já estamos aí há mais de 10 anos pregando todos os dias para a glória do Senhor, sem adulterar a palavra, sem manipular, só falando do Evangelho. E eu me lembro, irmãos, que lá no comecinho, em 2013, quando eu comecei na internet, através de uma direção que Deus me deu, uma pessoa chegou para mim e disse, olha, se você não falar de polêmicas, se você não falar de fofoca no meio cristão, o seu ministério não vai crescer na internet. E aquilo me entristeceu muito, porque nunca foi isso que eu desejei, falar. Eu sempre quis pregar a palavra de Deus, a Bíblia como ela é, do jeito mais simples possível. E então Deus tem me mostrado que realmente a palavra do Senhor, ela é poderosa. Mas principalmente, irmãos, quando nós assumimos o nosso chamado e não queremos imitar outras pessoas, não queremos ser uma cópia de ninguém, nós devemos ser autênticos. Aquilo que você prega deve ser aquilo que você vive. E da mesma forma, você não precisa ser igual a ninguém. Você tem dons, talentos especiais que Deus fez você assim e Ele deseja te usar exatamente como você é. Amém? É sobre isso que eu quero falar hoje com vocês e já vou ler a passagem bíblica que o Espírito Santo colocou no meu coração. Mas antes, eu peço que você se inscreva no meu canal. É muito rapidinho, só você clicar nesse botão inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho. Ative esse sininho da notificação para você receber os próximos vídeos no seu celular, tá bom? E lembrando, irmãos, se vocês quiserem fazer parte dessa obra, se vocês têm sido abençoados através desse ministério, aqui do lado do botão inscrever-se, tem um botão Seja Membro. Se você clicar aí, você vai ver como você pode se tornar membro aqui do canal e assim contribuir com instituições de caridade, tá certo? Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem que fala sobre João Batista. João Batista era o primo de Jesus e ele foi escolhido por Deus para preparar o coração das pessoas para receberem o Messias, que é Jesus. Então João Batista, ele morava no deserto, apesar de vir de toda uma linhagem, no qual ele deveria estar no templo, Deus tinha um chamado para ele diferente. Olha o que eu estou te falando aqui. Deus não quer fazer tudo igual. Deus, ele quer fazer algo único e especial na sua vida. Talvez você pense assim, mas isso que está no meu coração ninguém nunca fez, ninguém nunca pensou em fazer. Às vezes é isso mesmo que Deus quer fazer, porque Deus gosta de fazer coisas novas, amém? E no ministério de João Batista foi algo totalmente novo. João Batista se retirava para o deserto, ele vivia no deserto. A Bíblia diz que ele vestia pele de camelo e ele comia gafanhotos e mel silvestre. Então era uma pessoa totalmente fora dos padrões de uma pessoa espiritual, vamos assim dizer, entendeu? Ele era uma pessoa que quem olhasse para ele talvez não desse nada. No entanto, ele era um grande homem de Deus, um homem santo, um homem separado pelo Senhor. E João Batista teve um grande ministério, mas o que mais me marca no testemunho dele é a sua humildade.
E ele mesmo dizia para todos: olha, eu não sou o Cristo, eu não sou Jesus. Aliás, quando Jesus vier, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos seus pés. Então João Batista era extremamente humilde, e eu quero ler com você quando os religiosos da época perguntaram quem ele era. Olha o que ele disse. No Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 21 em diante. Perguntaram-lhe então: quem é você? Você é Elias? Ele disse: eu não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. E finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? E João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Amém? Então João Batista disse o seguinte: olha, eu sou a voz que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Irmãos, o deserto muitas vezes ele representa um lugar de escassez, um lugar de solidão, um lugar de desafios. Não é verdade? Quando você vê deserto na Bíblia, você vê um tempo de provação. Mas também, irmãos, o deserto significa preparação. E João Batista estava dizendo: olha, vocês precisam preparar o coração de vocês para receberem o Senhor. Vocês precisam alinhar o coração de vocês com o coração do Pai, com o coração de Deus. Então ele estava dizendo: olha, preparem um caminho para vocês receberem o Salvador. O interessante é que no dia seguinte Jesus apareceu. E João Batista em seguida ele disse: olha, aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele é o homem que vai nos salvar dos nossos pecados. Ele é Jesus, vocês devem adorar somente a Ele. E ele apontou tanto Jesus para as pessoas, ele falou tanto de Jesus para elas, que de repente as pessoas, que eram muitas na verdade, era uma multidão que seguia João Batista no deserto, de repente começaram a seguir Jesus. E elas então simplesmente ignoraram João Batista. E aí talvez você pense: mas será que João Batista ele ficou chateado com isso? Porque agora o primo dele é que estava em evidência. João Batista exaltou Jesus, o ministério dele, e ele ficou no anonimato. Irmãos, talvez a gente pense assim: ah, mas tadinho do João Batista, né? Coitado, porque ele dedicou uma vida inteira. Mas irmãos, eu tenho certeza que João Batista, ele tinha uma identidade firmada no Senhor. Ele sabia quem ele era e ele não quis ser nada mais do que Deus o chamou para ser. Ele falou: eu sou simplesmente a voz que anuncia o Salvador. Então João Batista, ele estava muito bem resolvido, sabe? E é tão bom quando a gente conversa com alguém, quando a gente encontra uma pessoa que ela é bem resolvida. Ela não fica se comparando com ninguém, ela não fica tentando diminuir os outros para que a pessoa cresça. Não é assim? É muito triste, irmãos. A gente vê isso muito nas igrejas. É um ministério querendo abafar o outro ministério. É um ministério querendo ser mais usado por Deus do que o outro. E às vezes a gente tem que reparar, porque às vezes o nosso coração está desviado. O nosso coração, ele já se afastou da verdade. Porque se nós quisermos ser os maiores no reino de Deus, nós devemos ser aqueles que servem. Tem muita gente que quer dons, quer talentos, quer cargos na igreja, mas não querem servir ao próximo. Então, se você quiser ser alguém que Deus vai usar muito nessa geração, seja uma pessoa disposta a servir, mesmo que seja no anonimato, tá bom? João Batista acabou ficando sozinho, ele acabou sendo preso injustamente, só porque ele falou umas verdades lá pro rei Herodes, e para piorar, ele acabou sendo decapitado. Olha o fim de vida deste homem. No entanto, ele deixou um legado maravilhoso. Então, João Batista, ele pagou o preço e ele simplesmente cumpriu o seu chamado. Ele não tentou ser alguém maior do que Deus o chamou para ser, que era um servo, um anunciador de Jesus Cristo. Amém? E nós devemos ser assim também, irmãos. Nós precisamos nos contentar com aquilo que Deus nos dá. Tem pessoas que querem ter todos os dons do mundo, mas muitas vezes eles se esquecem de que o principal de tudo é o amor. Do que adianta nós termos o dom de curar, o dom de ressuscitar mortos, o dom de fazer maravilhas, se nós não amamos o ser humano, se nós não damos valor nas pequenas coisas. Então nós precisamos alinhar o nosso coração com o Pai. Eu creio que o Espírito Santo está falando com muita gente aqui que muitas vezes quer ter um cargo, quer ter um status no meio cristão,
mas não quer começar por baixo. E Jesus disse: seja fiel no pouco e eu vou te colocar sobre o muito. Não fique se considerando melhor do que os outros. Procure lavar os pés uns dos outros. Foi o que Jesus falou para os discípulos, não é? Ele mesmo disse: olha, se eu sou o Senhor de vocês e estou lavando os seus pés, façam o mesmo com seus irmãos. Irmãos, eu creio que o ministério só dá certo e só é usado realmente pelo Senhor quando existe esse propósito de servir as outras pessoas. Amém? E eu quero contar só mais um exemplo aqui antes de nós orarmos, que é do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo de alguém que cumpriu o seu chamado, alguém que ele se orgulhava não dele mesmo, mas da graça de Deus sobre ele. Ele dizia: pela graça de Deus eu sou o que sou. Se eu hoje sou um homem muito usado por Deus, não é pelos meus méritos. Porque Paulo o tempo todo reconhecia, ele até chegava a dizer: eu sou o pior dos pecadores. Eu não merecia estar entre os apóstolos, porque eu fui perseguidor da igreja de Cristo. No entanto, Deus tinha um chamado precioso para ele, apesar de todo o sofrimento, de todas as lutas. Paulo, ele disse: eu aprendi a viver bem e feliz em qualquer situação, porque eu entendi qual é o meu chamado e eu não quero sair dele. E talvez você pense assim: mas Paulo, ele era muito capacitado, Paulo devia falar muito bem, pregar muito bem. Irmãos, nós vamos ler aqui agora um versículo dele mesmo dizendo que tudo indica que ele não era o melhor orador. No entanto, ele estava cumprindo o chamado de Deus e por isso Deus sempre usava a vida dele. Olha o que ele disse, 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 4. Olha o que ele disse: a minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém? Então ele disse o seguinte: olha, as minhas pregações não são as melhores, elas não são as mais sábias, eloquentes, não, mas elas são recheadas de poder. E é assim que nós devemos ser, irmãos. Nós precisamos entender, o evangelho é simples. Paulo dizia: olha, irmãos, o que eu quero saber de vocês é o Cristo crucificado. Eu quero saber se vocês estão realmente focando na mensagem da cruz, porque é isso que é o poder de Deus. É você simplesmente pregar o evangelho, cumprir o seu papel, o seu chamado. Amém? Eu sei que você está me ouvindo aqui, você se questiona muito: qual é o meu chamado? Por que será que Deus não me revela o que Ele tem para mim? E deixa eu te dar uma dica: comece pelas coisas pequenas. Comece a fazer aquilo que queima no teu coração. Às vezes Deus vai te dar muitos sinais, Deus vai usar pessoas, mas você só vai saber realmente se Deus tem algo para você se você colocar a mão na massa, se você der o primeiro passo de fé. Amém? E aí Deus vai te mostrando os dons que você nem sabia que tinha, talentos que você pensava: nossa, não é possível que foi eu que fiz isso. Por isso, irmãos, é a graça de Deus, não é o nosso merecimento. Amém? Eu me considero uma pessoa improvável. No entanto, eu estou aqui pregando para vocês na internet. Eu não tenho os melhores equipamentos, estou gravando aqui do meu celular. Desde quando eu comecei aqui no canal, há 10 anos, eu sempre gravo aqui do meu celular. Não tenho alta tecnologia, né? Tantos aparatos, mas uma coisa eu tenho: o temor de Deus. Eu sei que eu estou cumprindo o chamado do Senhor. E eu decidi uma coisa no meu coração: eu não vou me comparar com ninguém. Já me comparei, confesso, há muito tempo atrás eu me comparava com outros pregadores. Eu queria pregar de uma maneira diferente, mais ousada. Mas Deus foi me mostrando: meu filho, eu quero te usar exatamente do jeito que você é. Eu te amo do jeito que você é, eu te fiz assim e eu vou te usar assim. Então, irmãos, eu me entendi o meu papel. Imagine se cada cristão, cada membro do corpo de Cristo entender o seu papel, a sua função. Não teria as brigas que tem hoje, as disputas de ministérios, o ego inflando na vida das pessoas. Não teria nada disso, porque cada um já sabe o seu local. Então, eu aprendi uma coisa: quando eu escuto alguém que está sendo muito usado por Deus, alguém que está sendo uma bênção, eu tomo uma decisão: eu vou me alegrar junto com ela. Por quê? As pessoas que ela alcança, eu não consigo alcançar. E as pessoas que eu alcanço, talvez ela não consiga alcançar. Então nós precisamos andar de mãos dadas. Todo ministério, todo cristão, nós devemos andar em unidade. Amém? Eu senti de falar isso com vocês porque eu sei que existe uma inquietação muito grande no coração de cada um. Nós só vamos descobrir, irmãos, o chamado que Deus tem para nós se nós aprimorarmos dia após dia
aquilo que a gente já sabe fazer, ainda que pareça uma coisa simples, insignificante. Comece aos poucos. Tem pessoas que às vezes ficam esperando ganhar um emprego que vai começar ganhando 5 mil, 10 mil, 15 mil, e elas não querem começar de baixo, ganhando 1.000 e pouco, 2.000. Elas não querem às vezes usar os dons e talentos que elas já têm e ficam sempre procurando lá fora, sendo que Deus já deu para essa pessoa. Você que está me ouvindo aqui, talvez você, mulher, você já sabe fazer uns bolos, você poderia vender, você poderia usar os seus talentos, né, com artes, não importa o que seja. Use o pouco que você tem e Deus vai multiplicar. Amém? Seja fiel no pouco e Deus vai te colocar sobre o muito. E que você possa, a partir de hoje, tomar essa decisão. Eu vou olhar somente para a minha vida. Não vou ficar rebaixando ninguém para que eu suba. O próprio Deus é quem vai me exaltar. E o apóstolo Pedro, ele diz um versículo muito interessante. Ele diz assim: humilhem-se diante da poderosa mão de Deus, e Ele, a seu tempo, o exaltará. Amém? Então creia nisso. Deus é um Deus que exalta pessoas, não por causa delas, mas pela causa que elas estão defendendo. Amém? Deus é um Deus que tem propósitos, projetos, e isso é o mais importante de tudo. A mensagem final, a mensagem do Evangelho, ela deve estar acima de qualquer outra coisa. Glória a Deus. Isso porque Deus quer salvar, Deus quer transformar pessoas como eu e você. Aleluia. Então nós vamos orar agora. Se você puder, no final da oração, você vai compartilhar. Eu conto com a sua ajuda, porque sozinho eu não faço nada. Eu preciso da sua ajuda e Deus quis que fosse assim, porque senão seria um exército de um homem só, e não é. Nós somos um poderoso exército que está caminhando aqui na terra, aonde não existe placa de igreja, não existe religião. Nós defendemos aqui somente o Evangelho. Glória a Deus. Então, no final eu peço que você compartilhe. E agora eu vou colocar aqui um óleo de unção. Foi uma instrução que o Espírito Santo me deu. Eu quero ungir você, porque a Bíblia diz que os discípulos ungiam as pessoas e demônios, eles saíam das pessoas. Pessoas eram curadas de suas enfermidades. E enquanto eu estiver aqui com as mãos estendidas a você, o poder de Deus vai te tocar. Amém? Feche os seus olhos e eu quero orar por você neste segundo. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua santa presença, Pai. E eu te agradeço por mais um dia de vida. Ó Pai, nós reconhecemos que se nós chegamos até aqui, é porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. A cada dia o Senhor tem derramado do Teu maná. E o Senhor tem nos ensinado a viver o maná de cada dia, o pão nosso de cada dia. Ó meu Deus, obrigado, porque hoje o Senhor nos alimentou mais um pouco. Nós aprendemos que devemos estar contentes e felizes com aquilo que o Senhor nos deu, que a gente não venha ser ganancioso, que nós não venhamos ser avarentos, mas que nós venhamos ser gratos por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas. Ó meu Pai, muitas vezes nós ignoramos e menosprezamos aquilo de bom que o Senhor nos deu. O Senhor já nos deu tantas coisas, Pai, e nós rejeitamos quantas vezes, e nós te pedimos perdão por isso, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e nos capacite, Senhor, a fazer a Tua obra. Nós sabemos o quanto é difícil, Pai. O inimigo se levanta, o inimigo não gosta quando pessoas começam a falar de Deus para as outras. O inimigo não gosta quando alguém ouve o Evangelho da mensagem de Cristo. Mas nós estamos aqui, Pai, para exaltar o Teu nome, para dizer: o Senhor é Deus, e essa obra ninguém pode parar, porque ela começou no Teu coração. Pai, eu te peço, fortaleça os meus irmãos agora. Cada pessoa que está me ouvindo agora está muitas vezes atribulado, está cheio de problemas, cheio de aflições na alma. Eu repreendo em nome de Jesus. Está cancelado todo o mal, toda a opressão do inimigo contra essas vidas está repreendido. Toda a obra do diabo contra essas pessoas, causando desânimo, causando tristeza, depressão, está repreendido em nome de Jesus. Pai, coloca agora do Teu poder sobre esta pessoa. Enquanto eu estou aqui, Pai, com as mãos estendidas, vai tocando neste homem e nesta mulher. Eu repreendo todo o mal, toda a opressão na mente, toda a batalha espiritual que tem se lançado contra essa pessoa que muitas vezes não sente vontade de sair da cama, ela pensa em desistir. Eu repreendo esses pensamentos de morte,
em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu te peço agora, cura também, Senhor. Cura o corpo físico, cura a alma, cura a mente dessa pessoa. Espírito de loucura, caia por terra em nome de Jesus. Oh, meu Deus e meu Pai, eu te peço, santifica o teu povo, Senhor. Santifica cada um de nós, que nós venhamos, Pai, amar a tua palavra e desejar estar na tua presença cada dia mais. Senhor, meu Pai, eu te peço agora, vai tocando da planta dos pés ao alto da cabeça, que essa pessoa sinta o renovo do Espírito Santo, que ela sinta, Senhor, a tua presença queimando o coração. O teu fogo, Senhor, vai queimando agora tudo aquilo que não vem de ti e vai purificando, Senhor. Vai preparando, Senhor, o coração dessa pessoa para receber as bênçãos que o Senhor tem para ela. Em nome de Jesus que eu oro, eu te agradeço, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou e eu creio que a partir de hoje será um novo tempo em nossas vidas e nós iremos contar o testemunho do que o Senhor está fazendo aqui hoje, porque grande foi o teu poder, grande foi o teu amor e a tua misericórdia sobre as nossas vidas aqui hoje. Em nome de Jesus que eu oro e eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, me responda uma coisa. Como está a sua vida emocional, espiritual e financeira? Eu sei que quando nós olhamos ao nosso redor, nós só encontramos pessoas frustradas nos relacionamentos, endividadas e que não conseguem ter uma vida constante com Deus. Mas você não precisa passar por isso. Você pode ter uma vida totalmente diferente da maioria das pessoas. Mas para isso você precisa tomar algumas atitudes que eu quero te ensinar. Talvez você não saiba, mas eu criei um curso chamado Transformação, com 21 videoaulas, onde eu ajudo os meus alunos a mudarem as suas vidas de uma forma muito simples e fácil. E todo dia eu tenho recebido diversos testemunhos do que Deus está fazendo na vida deles através dessas aulas. O grande problema é que as vagas para entrar no curso estão fechadas, mas como o meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas e eu sei o quanto esse curso vai te ajudar, eu decidi abrir uma vaga exclusiva para que você entre ainda hoje, tá bom? Eu fiz uma condição muito especial, pois eu quero muito que você seja o meu aluno. Então faz o seguinte, é só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo e eu te espero lá, tá certo? Que Deus te abençoe, um grande abraço.